Senhor, a todos os meus amados e abençoados irmãos, dando sequência no projeto da leitura para o ano de 2025. Hoje nós iremos concluir o livro do Gênesis, capítulo 50, e aí nós vamos iniciar o livro do Êxodo, capítulo 1, 2 e 3, com o Gênesis 50, 4 capítulos. Quando nós concluímos a leitura do Êxodo, nós já vamos fazer a oração agradecendo pela conclusão do livro do Gênesis e nessa oração já apresentando a leitura do livro do Êxodo. Amém? Vamos à leitura. Conclusão do Gênesis, capítulo 50. Lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se levantou sobre o rosto e o seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, aos médicos que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei para mim, na terra de Canaã, e ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso, ou seja, muita gente, o trajeto foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez o seu pai um grande pranto por 7 dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: Este é o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão. E disseram-lhe aos filhos, assim como ele lhes ordenaram, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com um campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Manre. José anima os seus irmãos. Capítulo 50, verso 14. Depois tornou José para o Egito, e ele, os seus irmãos e todos os que com ele subiam a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José disse: Não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós, aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Olha que coisa tremenda. José não é à toa que ele é um tipo de Cristo. Concluindo o livro aqui, nós vamos encontrar na vida de José mais de 10 tipologias que aconteceu na vida dele e aconteceu na vida de Cristo. Algumas, como eu já citei ao longo da leitura: vendido por 20 moedas, Jesus vendido por 30 moedas. Traído pelos irmãos, Jesus traído pelos irmãos. Amado do Pai, Jesus também é amado do Pai. Agora, perdoa os seus irmãos, Jesus também perdoa os seus irmãos.
Lembra o que Jesus fala na cruz do Calvário, quando ele está crucificado na montanha do Gólgota, da caveira? Ele vai fazer a sua última oração. Ele reúne as suas poucas forças, cravado naquela cruz, crucificado, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o que José está fazendo aqui agora? José está liberando de uma vez por todas, para que os irmãos pudessem ficar em paz, tirar aquela inquietude da alma, do espírito e dos vossos corações, que ele falou: vocês tentaram mal contra mim. Eu sei que verdadeiramente vocês tentaram mal contra mim. Mas ele diz assim, versículo 19, não temais, porque porventura eu estou no lugar de Deus. Versículo 20, vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, e para conservar em vida um povo grande. José agora ele libera de uma vez por todas o perdão sobre a vida dos irmãos, e para que os irmãos pudessem ficar em paz. Da mesma maneira, Jesus Cristo, ele não só falava, ele não só ensinava, ele não só orientava, mas ele fazia, ele dava o exemplo. E naquela cruz, Jesus ele falou o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E qual é o grande ensinamento que nós tiramos aqui? Dentre tantos e tantos que nós adquirimos ao longo desses 50 capítulos do primeiro livro da Bíblia, do livro do Gênesis, do início de tudo. Que assim como José passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas provações, por calúnias e por difamações, assim como José foi fiel ao Senhor em cada uma das etapas, e agora no momento máximo, no ápice, na exaltação, quando ele está ali abaixo de Faraó, numa posição de destaque e de reverência, temor e tremor, ele continua preservando a sua fé em Deus. E ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. É o que Paulo fala em Romanos capítulo de número 12. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não deixe vencer o mal, mas paga o mal com o bem, fazendo isso amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça. Então, o grande exemplo é que nós devemos verdadeiramente aplicar em nossas vidas e liberar o perdão. E enfrentar cada uma das etapas, por mais difícil, por mais dificultosa que seja. Quem sabe você que está fazendo essa leitura comigo está inserido em uma grande crise, quem sabe está enfrentando um momento depressivo, quem sabe está sendo oprimido espiritualmente, quem sabe está vivendo um momento do luto, quem sabe você está vivendo um momento de uma crise financeira, quem sabe você está vivendo um momento de uma crise espiritual, de uma crise ministerial, no relacionamento conjugal, familiar, social, psicológico, eu não sei. Mas Deus assim o sabe. Mas o que eu quero relembrar a você é que em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, a Bíblia diz que aquele que está em pé, ore e cuide para que não caia. No verso 13, não virá sobre vós tentação, provação, luta, dificuldade, enfermidade, problema, além do que podeis. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado, além do que podeis suportar. Mas juntamente com a prova, com a tentação, Deus dá o escape, Deus dá o livramento. Contanto que nós ficamos com os nossos olhos fitos, como diz o salmista no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé, ele não tosqueneja, ele não cochila, ele guardará a tua vida, a tua entrada, a tua permanência, a tua saída, ele guardará e livrará de todo mal. O sol não te molestará de dia, a lua não te molestará de noite, o Senhor guardará e livrará de todo mal, assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac, assim como foi com Jacó, assim como foi com José, assim como foi com Noé, será comigo e contigo. Então que nós possamos tirar essa grande lição, esse grande aprendizado no livro do Gênesis, desses patriarcas, dessas matriarcas, que a Bíblia não oculta os seus erros, as suas faltas, as suas falhas, as suas iniquidades, as suas transgressões, mas ainda assim, mesmo assim, eles permaneceram diante do seu Deus, reconhecendo as suas falhas e faltas, pecados e transgressões e iniquidades, e Deus o honrou. Eu lembro-me do que o Salmo 103, versículo 10 e 14 vai dizer: Senhor, não nos julga segundo a nossa iniquidade. Versículo 14 do Salmo 103. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a sua estrutura, meu irmão. Ele conhece a sua estrutura, minha irmã. Ele conhece a minha estrutura. E Ele diz no Salmo 103, verso 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Oh, aleluia. E José agora, ele libera essa palavra. Ele libera o perdão. Então que você e eu e nós possamos liberar perdão
possamos ser fiéis no pouco que sobre muito o Senhor irá nos colocar. E lembrando que cada um desses processos é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, mas acima de tudo, para que nós possamos ter mais intimidade com o nosso Deus. Assim como Jó, quando perde os seus filhos, 7 filhos, as suas filhas, 3 filhas, e ele vai dizer, quando ele perde a sua vaca, quando ele perde os seus camelos, quando ele perde as suas ovelhas, quando ele perde o seu boi, quando ele perde quase tudo, ele vai dizer lá no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, após perder os meus filhos e as minhas filhas, após perder o meu gado, as minhas vacas, as minhas ovelhas, as minhas jumentas, os meus camelos, agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E nós possamos entender que todo esse processo, Deus ele está onde ele sempre esteve e continuará. Ele tem as rédeas da situação em suas mãos. Ele continua sentado no seu trono com grande poder e glória, inabalável, inatingível, inacessível. Oh, aleluia! E que ele quer de mim e de você é justamente que nós vemos agir como esses homens e como essas mulheres. Mesmo com as nossas poucas forças, mesmo com as nossas falhas, faltas, fraquezas e imperfeições, que nós vamos ir para os pés de Jesus e clamar e rogar por misericórdia, por graça, por perdão. E aquilo que estiver ao nosso alcance, nós devemos realizar com excelência e liberar perdão. E não guardar nenhum tipo de mágoa dentro do nosso coração. Se for para guardar, fala como o salmista Davi, como o salmista diz no Salmo 119, versículo de número 11, escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E na conclusão do livro vai chegar agora o momento da morte de José. Capítulo 50, versos 22. A morte de José. José, pois, habitou no Egito. Ele e a casa de seu pai, viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, do filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Agora ele lança uma palavra profética. Oh, aleluia! E vos fará subir da terra do Egito, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Essa foi a conclusão do livro do Gênesis, e agora nós vamos iniciar o livro do Êxodo. E agora, na medida do possível, eu quero sempre fazer uma introdução à luz dessa Bíblia que eu vou estar utilizando aqui para mostrar para os irmãos. A versão é a mesma, tá? Revista e corrigida. Essa Bíblia aqui chama-se a Bíblia Apologética e também os Apócrifos. É uma Bíblia do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Ela é uma Bíblia que vai... eu vou caminhar com ela agora, e sempre nas introduções de cada livro eu vou ler aqui para que os irmãos possam ter um entendimento melhor acerca daquilo de pano de fundo, o que o livro que nós estaremos lendo ele vai narrar e traçar, tá bom? Então vamos avançar. A introdução ao livro de Êxodo. O título: Êxodo é o termo grego aplicado a este livro na Septuaginta, cujo significado é saída, partida, porque descreve a saída do povo de Israel do Egito. Em hebraico, o título do livro, com os demais, também vem das primeiras palavras do texto, a saber, Shemot, que expressa os nomes de. A autoria e data. Conforme em Marcos capítulo 7, versículo 10 e outras passagens análogas, Moisés é o autor, pois foi testemunha ocular da maior parte dos acontecimentos narrados e escreveu o livro entre 1450 e 1410 a.C., aproximadamente durante os anos de peregrinação. Assunto: o livro tem 4 partes principais. Dobra atenção, 4 partes principais. Primeiro, a libertação dos israelitas. Segundo, a viagem até o Monte Sinai. Terceiro, o antigo concerto, ou antiga aliança, ou antigo pacto, também conhecido como antiga aliança, quando Deus entrega ao povo a sua lei. E quarto, a construção do santuário móvel, que era armado e desarmado durante a peregrinação dos israelitas no deserto. Então,
Perceba que agora aqui nós vamos ver os principais assuntos sobre cada livro. Sempre eu vou fazer isso, tá? Procurando simplificar e cada vez mais trazer mais informações. Para quê? Para que venha despertar em você esse desejo. Eu tenho muitas Bíblias. Se eu pegasse aqui, eu tenho mais de 10 Bíblias. Então agora o Senhor assentou no meu coração a trazer sempre uma introdução de cada livro. Tá? Para que você possa ter um entendimento melhor. E aí, se você não entendeu muito bem, você volta lá ao vídeo, vê novamente o propósito, claro que bem simples e objetivo, para que você possa ter um maior entendimento e uma melhor compreensão. Tendo dito isso, hoje nós iremos ler o capítulo 1, 2 e 3. Vamos lá. Êxodo. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que procedem da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, a todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba a terra. E puseram sobre eles os maiorais de tribunos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e tesouros, Pitimom e Ramsés. Mas, quanto o mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que enfadavam por causa dos filhos de Israel, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com a dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço que os serviam com dureza. Então perceba que nesse primeiro ponto, após a morte de todo mundo, inclusive do faraó, é levantado um novo faraó que não conheceu José. O que ele vê? Ele vê o povo de Israel crescendo, multiplicando cada vez mais, e ele sabiamente ali falou que a gente precisa colocar esse povo um controle, um domínio, para que eles estejam conosco. Se vier uma rebelião, eles se juntarem com os nossos inimigos, nós seremos perdidos. E eles oprimiam. E colocaram eles para quê? Para construir, a pisar barro e fazer tijolos, com o trabalho no campo e com todo o seu serviço em que serviam com dureza, ou seja, como escravos. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. Agora perceba que vai entrar um outro tipo aqui, ó. Assim como José é tipo de Cristo, Moisés também é tipo de Cristo. Olha esse acontecimento aqui, ó. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto das hebreias, e virdes sobre os assentos ser filho, ou seja, filho homem, matai-o. Se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito disseram, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: Por que fizesse isso e guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha com elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: Todos os filhos que nascerem, lançai no rio, mas a todas as filhas guardai com vida. Lembra do nascimento de Jesus? Quando Herodes ficou sabendo, e os reis magos não voltaram pelo mesmo caminho, ele calculou mais ou menos a data e falou: matai todos os meninos de 2 anos para baixo. Lembra? Houve uma grande matança. Olha aqui já no nascimento de de Moisés. Faraó queria impedir o crescimento do povo de Israel, dos hebreus, e ele deu a ordem às parteiras para matarem todos os meninos do sexo masculino, mas as parteiras não, ainda agiram com uma astúcia, e elas falaram que quando ela chegava, as parteiras já tinham dado a luz e o menino já tinha saído fora. Então eles pegam, ele fica revoltado com aquilo, então ele dá uma ordem: nasceu do sexo masculino, joga no rio. Lembrando que essa época aqui, tudo subentende que é o rio Nilo, ok? O nascimento de Moisés, capítulo 2. E foi um varão à casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, e teve um filho,
E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, uma cesta, tá? E betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. À borda do rio. E sua irmã prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e o tomou. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão, e disse ele: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das damas hebreias que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-me, e darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aconteceu, naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu os seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio fazia um varão hebreu, e com seus irmãos, e olhou, e uma da outra banda, e vendo que ninguém havia, feriu o egípcio e escondeu na areia, ou seja, matou e ocultou o cadáver. Tornou a sair dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? Qual disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ou seja, alguém, ele viu, né, ficou sabendo que ele tinha matado, ele pensou que ninguém tinha visto, falou: vai chegar diante de Faraó e eu vou estar no problema. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E ao sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés levantou-se, defendeu-as e beberou-lhes o rebanho para beber água. Vindo elas a Reuel, seu pai, disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, também nos tirou a água em abundância e abeberou o rebanho. E disse a sua filha: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, o qual teve um filho e chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu que depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiravam por causa da grande servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus o seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, concedeu-lhes, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Perceba que aqui, embora seja resumido, é um período de 40 anos quando ele faz esse homicídio. Se você ler depois com calma lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão, ele vai pontuando muito bem, inclusive ele fala sobre a trajetória e a vida de Moisés, que os primeiros 40 anos foram no palácio, os segundos 40 anos foram lá habitando junto com Reuel e por esposa Zípora. Ele vai ter 2 filhos, que é Gerson e Eliezer, e os últimos 40 anos, né, com a peregrinação com o povo no deserto, que nós vamos ver a seguir. Mas o que é importante aqui é que você vê que agora o povo estava clamando na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da prova. E aconteceu que depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiravam. Algumas versões vão dizer assim, ó, clamavam por causa da servidão. Ó, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, ou por causa da sua escravidão. Sabe o que eu lembro aqui? Eu lembro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Clama a mim. Clamar é gritar. Clamar é falar em voz alta. Clamar é alçar a voz. Clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Sabe o que eu lembro-me aqui? Eu lembro do Salmo 50:15, o salmista Asaf: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eles clamaram, eles gritaram, eles suspiraram. Então está sendo oprimido, está sendo oprimida, está sendo afligido, está sendo afligida. Siga o exemplo do povo. Grita, clama, invoca, roga, depreca, chama a atenção de Deus de alguma maneira. E eles chamaram a atenção de Deus. E olha o que vai acontecer agora, capítulo de número 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, ovelha que nem deles era do seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, também chamado de Monte Sinai, ou Monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Então Moisés, ele observou, ele viu um arbusto, né? Imagina um arbusto, uma sarça, estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Continuava intacta e o fogo saindo de lá. Ele olhou aquela cena e não virou. Aí ele falou consigo mesmo, ele pensou com ele mesmo. Falou: rapaz, o que será isso? Moisés disse assim: virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima, está pegando fogo, mas ela não é consumida. Então ele pensa com ele mesmo. É mais ou menos como o salmista diz. Isso, cientificamente, chama-se solilóquio. É quando você fala com você mesmo. Sabe quando você pega falando sozinho? Assim, mais ou menos, o salmista também diz. Por exemplo, no Salmo 42 e no Salmo 43. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Por que te abates, ó alma cansada? Espera em Deus. É falar consigo mesmo. Tem momentos que nós temos que falar conosco mesmo. Então Moisés fala com ele mesmo. Eu estou vendo aquela visão, está pegando fogo, mas não está consumindo. Então vou virar para lá para ver essa grande visão. Por que a sarça não se queima? Versículo 4. E vendo o Senhor que se virara para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a terra que é boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus e do Eteu e do Amorreu e do Perezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, agora, pois, e eis que te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal, que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direi? Verso 14. Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e o meu nome eternamente é em memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto que vós é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, da terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu, do Jebuseu, uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. E dirás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e direis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir ao caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, ainda por mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Aleluia, glória a Deus. Moisés passa os primeiros 40 anos sendo instruído, sendo orientado no melhor, naquilo que havia de melhor, no palácio do Egito. Quando ele fere, quando ele mata o soldado egípcio, oculta o cadáver, ele foge. Ele vai passar agora 40 anos agora no deserto de Midian, sendo provado na escassez, na dificuldade, nas provas, enfrentando chuva, sol, escassez, cuidando de ovelhas que nem dele era. Eu gosto de imaginar quando ele compõe o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés. E no Salmo 90, e no seu versículo de número 10, olha o que Moisés fala. Eu não sei se você sabia disso, mas o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. Salmo de número 90. Diz assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 90, aqui ó. Salmo 90, ó. Pode ver lá, oração de Moisés, varão de Deus, tá? Salmo 90, ó. Quero o versículo... Eu vou do versículo 6, não, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, como a vigília da noite, e os levas como a corrente de água, como um sono. São como a erva que cresce de madrugada cresce, floresce e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos na tua ira, pelo furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão se passando, a tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, faz uma conta rápida comigo. 40 anos no palácio. 40 anos agora no deserto. Qual a idade que Moisés tinha? 80. O que ele estava esperando? Porque nós entendemos aqui pela leitura do Salmo 90, a morte. Ele estava esperando a morte. É o que ele diz aqui. Alguns, no versículo 10, ele falou, ó, a duração da vida de um homem é 70. Alguns pela sua robustez tinham 80, mas a medida desses anos é canseira e enfado. Então ele estava com a idade de 80 anos. O que ele estava esperando? A morte. Não tem mais fim, estou esperando a morte. Mas aí quando ele pensa que é o fim, e é isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Quando você está pensando que é o fim, quando você está pensando que chegou um ponto final na tua história, Deus vai colocar uma vírgula e vai acrescentar mais 40 anos na vida de Moisés. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida antes de nós orarmos. Ainda não é o fim. Eu vou repetir. Ainda não é o fim. Ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer. Tem muitas promessas para se concretizar e se cumprir na tua vida, através da tua família, na tua casa, através da tua casa, na tua família, na tua parentela, em nome de Jesus Cristo. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Moisés pensou que era o fim. Pensou que era um ponto final. Jesus coloca mais uma vírgula e acrescentou na vida de Moisés mais 40 anos. Então, creia nessa palavra em nome de Jesus. Essa foi a leitura de hoje. Nessa oração, nós vamos agradecer pela conclusão do livro do Gênesis e já vamos agradecer também, pedindo direção e orientação pelo início do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te agradecer por esse propósito, a qual o Senhor assentou na tábua do meu coração, e dos irmãos e das irmãs
que tem perseverado, que tem se esforçado, que tem se dedicado, que tem sido bênção. Quantos testemunhos, Senhor, tenho recebido através dos irmãos e das irmãs que têm testificado, que têm ajudado, que têm auxiliado ao meu irmão, à minha irmã, que não tinha força, que não conseguia ler, mas agora está conseguindo ler, está conseguindo entender, está conseguindo compreender, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um arauto, eu sou apenas um atalaio, um atalaia, eu sou apenas uma voz, a voz do que clama no deserto. Continua ajudando os meus irmãos, continua ajudando as minhas irmãs, continua, meu Pai, abrindo o entendimento deles, continua despertando para que eles venham ter esse desejo, esse interesse, não somente de fazer uma leitura esporádica ou periódica, corriqueira, mas que eles possam ter a disciplina de tomar agora por gosto e todo ano para fazer esse projeto de ler a Bíblia toda. Pai, incentiva cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, fortalece ele e fortalece ela. Somos gratos a Ti pela conclusão do livro do Gênesis e agora, meu Pai, queremos apresentar o início da leitura do livro do Êxodo, da saída. Por isso nos ajuda, meu Pai. Abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto e que nós venhamos perseverar até o final e que o Senhor continue nos instruindo, nos orientando, assim como o Senhor tem feito até agora, nos 27 livros do Segundo Testamento e agora já no primeiro livro do Antigo Testamento. Continua nos ajudando, continua abrindo o nosso entendimento, o nosso intelecto, nos dando graça, nos dando força, nos dando fé e virtude para concluirmos a leitura até o final, em nome de Jesus. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração seja dada a Ti. Vai de encontro com os Teus filhos. E a palavra é, ainda não é o fim, ainda não acabou. Assim como o Senhor colocou uma vírgula na história de Moisés, nesse irmão, nessa irmã, na vida dele, na vida dela, que está pensando que é o final, coloca uma vírgula, Pai, e acrescenta mais 40, mais 50, mais 60 anos de vida na história e que as suas promessas venham se cumprir, venham se concretizar para a glória do Teu santo nome. Fortalece ele, fortalece ela, renova ele, renova ela, aviva ele, aviva ela. Em nome de Jesus, há poder nesse nome, há poder nesse sangue. Corta o laço, quebra, meu Pai, a lança, despedaça todo o arco, todo o embaraço, tudo aquilo que estiver impedindo, despedaça as trancas de ferro, de bronze e de aço, toda a frieza, toda a mornidão, todo o cansaço, todo o desânimo, toda a frieza, toda a tristeza, toda a angústia, toda a opressão, toda a depressão, caia por terra em nome de Jesus. Há poder nesse nome, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, visita os Teus filhos e dá vitória. Pai, é a nossa oração. O qual nós oramos e apresentamos diante de Ti, crendo, acreditando, confiando na vitória, na resposta, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, através da oração, em nome de Jesus. Muito obrigado. Sê conosco, é o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus, o Salvador ungido, aquele que era e é, aquele que vive e reina, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo e se você puder escrever aí hoje, escreva, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Repito pela terceira vez, ainda não é o fim. Deus te abençoe.